Fala, trader! Seja muito bem-vindo a mais uma entrevista com traders que a gente está fazendo aqui, o Além do Backtest, na Data Enquanto. O papo de hoje vai ser com um aluno da gente que é moneymaker, sabe fazer dinheiro e você vai curtir bastante, então segura aí porque ele tem um estilo diferente de operar e ele já fez muita coisa no mercado. Estou aqui com o meu sócio Caio Valente, que junto comigo está de host. E aí, sem mais delongas, vamos chamar Bonani, Paulo Bonani, para call. Fala. Bonani, se apresenta aí pro pessoal, o pessoal entenda que isso aqui é um bate-papo, aqui a ideia é ter mais uma conversa de boteco para ser bem tranquilo, para você ver como é que é o dia a dia, de fato, de um trader. Bonani, se apresenta aí pra gente, meu amigo. Boa tarde, né? Boa noite. Não sei quando o pessoal vai estar vendo esse vídeo aí, mas eu sou Paulo Bonani, moro hoje aqui em Porangaba, estado de São Paulo. E uma coisa que é bem curiosa, até esses dias atrás, vamos dizer assim, eu era especificamente administrador e produtor rural. Programação, trade, essas coisas, não existia na Uhum. minha cabeça. Passava longe. Eu comecei a enxergar trade em 2018. E a minha primeira conta de trade foi na Active Trades. Eu fui direto do Forex, para assim, na hora que eu pus o pé na água, foi direto lá na Active no Forex. Para variar, tomei um sarrafo lascado lá. E aí, na hora que eu comecei a ver que estava difícil ter que ficar aportando lá fora, falei assim: vou vir para a bolsa aqui, pelo menos é mais fácil para a gente ficar pagando a mensalidade ali para aprender, né? E vim para a B3, e desde 2018 para cá, estou aí nadando, nadando aí. Agora eu acho que eu consigo começar a enxergar a praia, mas ainda chego na praia, né? É engraçado, Bonani, o teu relato, porque você foi um cara que começou pelo Forex, né? Majoritariamente a gente vê que o pessoal começa geralmente pelo Pelo mini índice. É interessante ver esse tipo de coisa. Acho que é a maioria, na realidade, né? Caio, puxa aí a primeiro papo aí pra gente, primeiro assunto. Vamos lá, para a gente começar, Bolani, conta um pouco da tua experiência de como tu começou no mercado financeiro, se tu já começou com... Tu acabou de falar que tu começou no Forex, que já é um caminho não convencional, né? A maioria das pessoas começa na B3. Mas conta para a gente quando tu começou. Tu operava manualmente, ou tu já começou operando com estratégias automatizadas? Quanto tempo tu Não, ficou operando na mão? Por que tu beleza, decidiu migrar para o robô? Conta um pouco desse início da tua jornada. beleza, vamos lá. Primeiro é legal entender o seguinte: apesar de eu ter resultado, eu trabalho ainda. Tem empresa, presto serviço, então eu trabalho, horário de trabalho normal, eu trabalho. E eu não preciso ficar vigiando o que os meus robôs estão fazendo, eles trabalham por conta. Todos os meus sistemas são autônomos, 100% autônomos, não tenho decisão. Assim, a pessoa não toma decisão nenhuma, hora nenhuma. É 100% automatizado. Todos os meus sistemas. Eu não gosto de ter que ficar falando assim, agora eu vou ligar o robô para entrar, agora vai ter notícia, eu vou desligar. Não, eu não quero saber se tem notícia, se não tem. O meu robô fica ligado direto, de preferência na nuvem, que não preciso nem ficar com o computador ligado aqui em casa. Mas eu comecei a operar na mão, apanhei muito, estudei muito, fiz vários cursos e testei muita coisa, aprendi muita coisa, fui por assim, todos os caminhos que apareciam, eu acabava aprendendo. E eu considero que muita gente fala assim: você vai vir fazer meu curso, esquece tudo que você sabe, agora pensa só no que eu vou te ensinar. Eu acho que está errado isso, porque a gente é uma soma de tudo que a gente vai aprendendo, porque a gente vai tomando porrada e vai aprendendo. Pelo menos quem está no mercado conscientemente, sabendo o que está fazendo, sabendo por que está aqui, quando você apanha, você faz uma coisa errada, né? Você toma um stop muito grande, fora do padrão, você aprende, você não é um prejuízo, é uma aula, cara. Eu considero Uhum. assim. E chegou um ponto que eu vi que, na minha jornada aí, em busca de ficar milionário rápido, eu estava ficando mais pobre rápido. Estava ficando caro. É verdade. E chegou um ponto de eu falar assim, eu estava meio que nem operando direito, nem trabalhando direito, falei, não dá, preciso de fazer um negócio mais fácil. Aí comecei a me interessar um pouquinho por automação. Eu operei, eu acho que dos robôs que tem no mercado aí sendo vendido, white box, ou aqueles que tem lá na nuvem, que você só configura lá e fica lá, ou aqueles que você carrega no MetaTrader, eu devo ter uns 4, 5 robôs comprados. Eu tentei usar e eu perdi com todos. Eu apanhei Consistentemente com todos. consistentemente, eu perdi. Tanto na B3 quanto fora da B3, eu perdi. Então Uma chegou um ponto dúvida, de eu falar Bonani. assim: eu vou depositar 1.000 por mês lá, vou ver o que vai acontecer. Porque eu não sabia. Às vezes, aquele 1.000 durava 2 meses, aí passava 15 dias, acabava tudo de novo. E eu
depositava de novo, porque eu sabia que o tempo é que ia me dar maturidade para chegar em algum lugar. Bonani, eu tenho uma dúvida, duas na realidade. A primeira é, quando foi o teu ponto de conversão ali do perde, 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 nada funciona, todos os robôs são lixo, Começa a todas as ganhar. estratégias são lixo, nada funciona, para pelo menos ali começar a empatar e depois passar para o campo de ganhar. Nesse meio caminho que você conseguiu sair do perde, perde, perde para o empata e começa a ganhar, já era MetaTrader? Já era robô ou ainda era manual? Tu conseguiu fazer acontecer manual? Não, assim, eu fiquei menos pior manual, mas eu realmente consegui falar assim, agora eu parei de perder quando eu fui pro robô e pro swing. Uhum. Então, eu comecei, na hora que chegou no ponto que eu pensei o seguinte, o ativo mais caro que eu tenho é tempo, que é o meu ativo limitado. O meu tempo eu tenho aí, sei lá, mais 40 anos, se eu viver até os 90, eu tenho 50 anos já. Tenho essa carinha de 30 aqui, mas já tenho 50. Então, eu não tenho tanto tempo a perder. E eu ir devagar, consistentemente, é mais rápido do que eu ficar querendo dar porrada e cair, dar porrada e cair, dar porrada e cair. Então, eu entendi que o swing era a minha praia. Era onde eu me sentia confortável, porque eu não quero saber sinal, a barra, o que for, gap. Eu quero saber o seguinte: qual é o ativo que é feito para subir? Eu vou comprar esse ativo que é feito para subir e vou montar uma estrutura e que, se ele for subindo, eu vou pegando o lucro, eu vou trabalhando ele, rádio eterno trabalhando ele. Isso é uma Então, coisa isso, interessante. Pode falar, cara. não, isso que tu comentou já dá uma pista do teu estilo operacional principal, né? O Bonani, ele é a gente sabe como que ele opera, porque ele é um dos caras bastante ativos ali da nossa comunidade, né? E ele é um cara muito entusiasta de grid trade, né? Daquele estilo operacional de montar Exatamente. estruturas. Então, fala um pouco para a gente, Bonani, como que tu conheceu esse estilo operacional e por que tu decidiu operar com grid ao invés de operar com um estilo convencional, vamos chamar assim, que a maioria das pessoas estão acostumadas, que é aquele estilo Que ali que entra você faz tudo uma no lugar, entrada, né? põe um stop loss, põe um take profit, faz uma entrada única, pegou no alvo, beleza, pegou no stop, beleza. Na estratégia de grid é o contrário, você vai montando posições, né? Conta pra gente por que tu decidiu te especializar nesse estilo operacional. Porque eu entendi o seguinte, e como eu não tenho como querer estudar uma forma de pegar ali aquele movimento ali no momento ali para pegar aquela operação normal ali de um rompimento do pivô nos 5 minutos, lá no 1 minuto, para pegar aquele tradezinho e encher a mão ali e arriscar muito, eu não tenho como fazer isso. Então eu tenho que fazer o que eu posso fazer e de uma forma que me dê rentabilidade. E o que eu posso fazer que me dá rentabilidade é estar posicionado no mercado e se aproveitar do balanço. O mercado balança? Balança. Vou comprar para cima? Talvez. Para baixo? Com certeza. Entendeu? É, Por que sim. talvez eu compre para cima? Se eu tiver muito leve demais e o mercado está subindo, eu vou estar. Você vai continuar comprando, sim. Eu vou piramidar, né? Para cima, eu Sim. piramido para cima e eu faço grid para baixo. Então, eu compro o meu sistema comprado, só comprado, que é um deles, eu vou comprar tanto para cima do meu preço quanto para baixo do meu preço. A única questão aí é para cima, dependendo do meu tamanho, eu não compro. Dependendo do meu tamanho, eu compro. É Faz só muito essa a sentido. diferença. Mas que eu vou ir comprando, eu vou ir comprando. Porque o que eu comecei a perceber? O meu primeiro sistema automatizado, ele comprava abaixo da mínima no diário e todo dia ele colocava ali a ordem abaixo da mínima do diário. Se pegasse, comprava mais um pedacinho e assim por diante, uma entrada por dia. Só que quando subia, eu pegava 10% para cima do meu médio. Aí o que acontecia? Eu ficava um tempão lá negativo, tomando aquele calor lascado. Na hora que o mercado começava a subir, eu saía e o mercado subia lá mais 20, 30%, e eu ficava Pegava só só um olhando. pedacinho, né? Ele não voltava nunca mais para me entrar de novo. Sim. Então eu tinha que resolver esse problema. E para mim resolver esse problema, eu passei a comprar subindo também. Então vamos lá. É, Tu fala, ia cara. fazer um comentário? Não sei se tu ainda quer falar, porque eu vou fazer uma outra pergunta e talvez a gente mude de assunto. Não, Então, eu vou continuar com o comentário. Vou só fazer um pequeno sim. adendo, porque o Bono terminou falando no meio do caminho, de que eu termino, assim, no meu dia a dia, fazendo coisa semelhante, fazendo praticamente coisa idêntica, na real.
Porque não é segredo para ninguém, né, assim, quem acompanha a comunidade sabe, a maior parte do meu dinheiro tá em Factor Investing, né, tá nas ações que eu vou comprando ali ao longo do ano. Nesse ano específico eu tô posicionado em mais de 100 ações, sempre vou falar isso, porque eu nunca nem pensei que numa operação de pessoa física eu fosse fazer isso. Eu trabalho no institucional, já fiz isso centenas de vezes, mas como pessoa física eu nunca nem pensei que eu ia chegar nesse nível e tô nesse nível. E uma coisa que as pessoas não falam muito no dia a dia, né, é que quando você está operando esses modelos, assim, que você vai montando uma posição, no caso de Factor Invest especificamente, né, que é de rotation, que a gente chama de rotação via fatores, você termina também sendo um operador de grid. As pessoas não têm essa sacada, mas você também termina sendo um operador de grid. Por quê? Porra, vai chegar um momento que eu vou receber dinheiro, seja do meu business, que é a data em quanto, seja do que for, vai cair dinheiro na minha conta. E não é que eu vou torrar esse dinheiro, eu vou investir esse dinheiro. Então eu tenho que continuar comprando todos os ativos que eu tenho em mão. Olha que maluquice. Então, sei lá, eu tô posicionado em 100 mil reais. No outro mês, sei lá, recebo 20 mil reais. Eu vou ter que pegar esses 20 mil reais e diluir em todos os 100 ativos que eu opero. E querendo ou não, se tiver subindo, eu vou estar comprando. Se tiver caindo, eu também vou estar comprando. Então, você, de certa forma, também está operando grid trading. Eu, Bonani, sou, como tu sabe, tu é nosso aluno, eu opero 100% na mesma pegada que você, né? Eu sempre tô operando no swing trade. É óbvio que, enfim, em vários momentos da minha vida eu operei day trade, ainda tem coisa que eu faço day trade, mas majoritariamente swing trade, que é como você disse, é sobre conforto, né? E majoritariamente sobre grid trading também, que eu vou montando minha posição ali ao longo do ano. À medida que eu vou capitalizando, eu vou investindo no mercado, capitalizando, investindo no mercado. A única diferença é que, como eu opero rotation, eu tenho um dia para sair do trade. E você não. Você, eu acredito que você vai montando sua posição e quando chega num momento específico, talvez de, esse aqui tá com X%, aí eu acho que você deve sair tudo, né? Tipo, num ponto específico. Ou é também rotation, é do Rotation dia? também. Muito legal. Conforme eu já estou mais pesado, eu já tenho uma gordura, eu solto e começo de novo. Eu alivio, né? Eu até Legal chamo assim, demais. eu tenho um nível acima do meu médio, que é o meu ponto de alívio. Então, nesse alívio, eu solto 40%. Daí, no dia seguinte, se ainda tiver tamanho suficiente para poder aliviar, se baixar de novo, eu solto de novo. Vai aliviando, sim, E sim, se sim. tiver pequeno demais acima do alívio, eu vou comprando. Claro, óbvio. Então, Bacana, eu muito trabalho massa. desse jeito. E, assim, só para completar por que eu acabei indo pro grid, né, pro swing, eu não concordo muito com essa história de você entrar na operação e ficar ali à deriva na operação, sem ter o que fazer. Eu acho que sempre o mercado te dá oportunidades e opções de você trabalhar o mercado, trabalhar o preço para o mercado te entregar, se você tiver tempo e paciência, ele te entregar o que você estava buscando. Então, eu acredito muito mais nisso, em você operar ativamente. Já que a gente está falando de operações de grid aqui, Bonani, eu acho que é a dúvida de muitas pessoas que devem estar assistindo a gente aqui agora, né? Como que tu começou, como que tu automatizou as tuas estratégias, né? Tu falou aí que tu tem o teu trabalho normal, que tu trabalha durante o dia, teus robôs estão operando de forma 100% autônoma e que tu não é um programador. Como que tu consegue automatizar tudo isso que tu está falando? Por definição, uma estratégia de grid, um robô de grid, ele já é um robô mais complexo do que um Bem mais. robô convencional desse de stop loss, take profit, como o SDK, por exemplo. O Orbit, que é o nosso robô de grid, ele é muito mais complexo que o SDK, do ponto de vista de implementação. Então, conta pra gente como que tu, que é um cara que não tem um background de programador, um background técnico, como que tu conseguiu automatizar as tuas operações? Porque eu sei que tu criou os teus próprios robôs. Conta pra gente como que foi a tua experiência com isso. Então, vamos lá. Da onde veio, né, a programação? Eu sempre dependia de terceiros, porque eu tinha uma ideia, eu conversava com alguém para o pessoal fazer para mim, e era uma briga, porque eu queria fazer mais uma mudancinha, o cara já queria cobrar mais um tanto, eu não queria mais pagar, achava que a gente estava pagando muito caro. Chegou uma hora, eu sou, assim, da parte da área de administração, eu gosto de números, gosto de exato, tenho muita facilidade com números. Então, chegou uma hora que eu falei assim, o meu caminho é esse, eu não posso mais viver na mão dos outros, eu tenho que ser dono do meu próprio negócio. Se eu quero ter robô, eu tenho que saber fazer o robô. Logo que eu fui começar a aprender, eu conheci vocês, mas eu não entrei de cara no curso de vocês. Eu Uhum. ainda apanhei muito sozinho, porque eu achava o seguinte, se eu chegasse na escola já um pouco mais sabendo aonde que eu quero chegar, o que eu preciso aprender, eu ia conseguir aproveitar mais. Eu ia, vamos falar assim,
sair daquela fase do brincando de operar automatizado, igual todo mundo fica fazendo no Profit. Por que todo mundo vai para o Profit? Porque estão brincando lá de operar automatizado, brincando lá de ficar só rodando backtestzinho lá, inventando moda, e quando você vai para a conta real, muito pouca gente está operando realmente na conta real. Sim. Então, quando chegou naquela fase que eu falei assim, já sei brincar, agora eu quero ser profissional nisso aqui, eu falei, agora é a hora de eu encostar lá no Caio, no Igor e aprender isso aqui do jeito profissional de fazer. Legal. Então tu aprendeu, então tu tu já fazia alguma coisa e quando tu entrou na DQ Labs, tu foi direto para o curso de programação. Na verdade, eu naveguei acho que por tudo lá antes de ir para o curso de programação. Porque eu sabia que na hora que Interessante. eu sabia na hora que eu batesse na programação, eu não ia sair mais. Porque tudo que eu sabia que eu precisava estava na programação. Legal. Só que, como eu queria dar esse passo extra, de falar assim, realmente eu entendo o que é um quant trade, entendo das outras nuances, eu passei por todos os módulos lá, para depois chegar no módulo de programação. Então hoje, Bonani, além de você se considera um quant trader, eu acredito, óbvio, porque você tem um pacote completo, né? Você programa e você também faz os testes estatísticos da sua robustez, da sua avaliação, validação. Então, hoje tu pode dizer que tu saiu de uma realidade de trader manual atrás para quant trader, né? Não estamos nem falando só sobre trader sistematizado, aqui no teu caso tu é um quant mesmo. E todas as minhas estratégias são eu que fiz. Não, isso é muito foda. Não tem, eu tenho assim uma estratégia que nem de by the book, né, igual vocês falam bastante. Eu não tenho nenhuma estratégia que eu opero by the book. Todas as estratégias foi que com os dia a dia ali, mexendo, testando. Eu gosto muito de fazer backtest visual, não gosto de fazer muita otimização, porque eu gosto de ver a movimentação do robô ali nos candles. Então eu perco muito tempo fazendo backtest. Eu Sim, são rodo backtest estratégias visual. proprietárias que a gente chama, né? Tu tem São uma estratégias ideia e tu vai proprietárias. lá, Sabe uma implementa essa tua coisa, ideia e testa. uma coisa que eu nunca nem comentei com o Caio sobre você, Bonani, é que trocando uma ideia com Eduardo Garuffi, com o Garuffi, lá Uhum. atrás, do SST, ainda na época do SST, eu bati um papo com ele viu que você tinha vindo pra Data Enquanto, né? Aí ele falou, bicho, esse cara aí, o Bonani, ele vai ter muito sucesso com vocês. Vai dar trabalho Porque aí. não, ele falou, ele é um cara estudioso, ele é um cara que quer entender das coisas, bicho, ele tem todas as características para se tornar um bom quant trader, e ele já tinha falado que tu tinha essa característica de criar tuas próprias coisas, ou seja, quando você chegou aqui eu já sabia que tu provavelmente ia ser um bom designer, né, que é o cara que cria as estratégias de trading, as teses de investimento. Isso é muito foda. Nesse sentido, Bonano, eu fico impressionado, parabéns mesmo. É como eu e o Então, Caio fala, é mérito seu, cara. Você é bastante dedicado, a gente vê tu sempre comentando, tu sempre interagindo, tu sempre até tirando dúvida de gente quando a gente tem dúvida. Eu acho isso muito. É esse o nível de interação que eu gostaria que todo mundo tivesse, né? Porque é mais fácil evoluir desse jeito. Pode contar, Bonani. eu acho assim, até falando um pouco de como eu comecei a programar aí no Garuff, eu sabia que o Garuff programava e eu era do SST, né? Então teve um dia que o Garuff estava ao vivo lá, era um dia na hora do almoço. Eu chamei ele e falei, ô Garuff, fala para mim uma coisa, quero aprender a programar, não sei nada, como que eu faço para aprender? Ele falou, vai lá no Data Quant. Falei, se você não quiser gastar, não tiver dinheiro, fuça na internet que tem tudo aí. É isso. Só isso que ele É falou. isso, é exatamente isso. E Eu foi costumo exatamente isso que eu fiz. Eu é, fucei. Virava a noite aqui. A minha mulher começou a falar que estava casada com um caminhoneiro, porque eu não voltava mais pra casa. Verdade. eu costumo falar isso, sempre me perguntam isso, cara, como é que faço para aprender a programar? Cara, o conhecimento, ele está todo disponível na internet. A documentação do MQL5, que é a linguagem que a gente usa para programar dentro do MetaTrader, ela é excelente, pô. Tem um PDF de 5.000 páginas com toda a documentação da linguagem e tem todas as dúvidas que você precisar, você consegue tirar lá no fórum. Em inglês, às vezes tem uns russos lá. Só que o conhecimento, ele está disperso, né? Assim, você vai aprender? Vai. Você vai demorar quanto tempo para chegar onde você quer chegar? Vai demorar algum tempo, né? No curso, a gente está ensinando isso de forma organizada, você tem o suporte. Então, a grande diferença é essa, né? Você agiliza o seu caminho, é o atalho ali, né? Eu até não fui de cara para o curso, porque eu achei que se eu chegasse sabendo alguma coisa era melhor para mim aproveitar o curso. Sim, claro. Porque quando você chega muito cru, porque se você está no mercado, você já não está cru, você sabe já alguma coisa. Por mais que você faça 2 meses que está no mercado, você já estudou. Se você é uma pessoa que gosta de procurar, em 2 meses você estuda pra caramba. Mas eu queria maximizar o tempo, a objetividade ali. Na hora que eu chegar ali e já souber o que eu tenho que resolver, vai ser mais fácil do que eu ter que aprender para pensar o que eu vou fazer
para daí ver como que eu vou fazer. Era um gap muito grande. Uhum. Então, o que eu fiz? Nossa, tinha muita coisa errada nos meus robôs. Quando a gente começou a fazer o curso, comecei a mesmo se aprofundar em programação. Por exemplo, eu não fazia verificação de nada. Eu tenho, assim, a história mostra, eu tomando stop, num dia que mudaram o ativo, quer dizer, as médias não existiam mais, né? Porque mudaram o ativo, começaram uma série nova, não tinha histórico, meu robô entrou batendo, não estava nem aí, computando que a média lá era 0. Sim. Ele estava acima da média, que a média era 0, chocou o pau. E por quê? O meu robô não fazia verificação. Toda a parte, vamos falar assim, de segurança, que a gente aprende muito isso lá dentro do curso, eu não tinha. Por quê? No dia a dia, ali no operacional, você acaba não parando para pensar, será que isso aqui é seguro? Será que se acabar a força e voltar, não vai ficar maluco o robô? Né? Às Porque vezes, tudo isso às vezes cai a problema de internet, performance também, cai a né? Problema de força. performance é muito comum, né? Então, acontece muita coisa no dia a dia. E eu sofri na pele tudo isso. Eu coloquei 2 robôs para fazerem mini índice da mesma conta. Um começou a fechar a operação do outro, virou uma bagunça, porque eu não sabia. Eu não sabia como que Magic separava o number. robô do outro. Magic number. Eu só É. descobri Controlar o que Magic tinha, Number, né? Sim, eu só descobri que tinha que fazer isso quando deu errado, em conta real. Porque eu não gosto sim. muito de ficar pondo o robô para rodar em Bem, conta mesmo. bem hands-on, né? Tipo, bem mão na massa menos você. Isso é Bem muito mão na legal, isso é muito massa. legal. Então, teve um dia que eu liguei um robô no SP, ele fez assim, em 2 segundos, 300 operações. Nossa. Por quê? Não tinha limitador de entrada, sabe? Era mal feito, né? Ele não funcionava direito. Só que daí quando deu aquele pau, o que acontece? Tomei aquele susto, perdi $60 ali naqueles 2 segundos e fui pesquisar. Falei, por que o robô disparou? Aí fui pesquisar e descobri que tinha que fazer algumas coisas para controlar melhor Sim, o que o robô está fazendo, né? sim. Isso é uma A coisa. galera, tem uma galera atualmente que está querendo construir código com IA sem saber nada, né? O que é que tu acha disso, Banana? Esse tipo de Eu, exemplo aí que tu tá dando é o que vai acontecer, porque eu acho tu que não vai entende o acontecer. código, né? Esse tipo de merda com certeza vai acontecer em conta real. Infelizmente, vão pagar caro, sabe? É de graça, você entra lá no IA, lá, é de graça, ele vai te dar um código, vai indenizar lá, vai. Só que tem a segurança do dia a dia que é necessária. Nem você sabe, nem a IA sabe. Entendeu? Exatamente. Quem vai pedir geralmente o robô para IA, ele não vai falar assim, eu quero um robô de cruzamento de média, que verifique se a média existe, que verifique se eu não estou entrado, que verifique não sei o quê, sabe? Ele não vai fazer um robô, porque se pedir, até capaz que saia alguma coisa menos pior. Mas o que mais vai acontecer é, que a gente vê muito no YouTube, conseguir fazer um robô que roda aqui pela IA. Roda, beleza, mas roda como? Com qual qualidade, com qual segurança? Eu tenho muito, até dó de quem está fazendo isso, porque eles vão gastar dinheiro. É que o povo não vai para conta real, esse é o problema. Vamos começar a falar de resultado, Bonani. O Bora. Bonani ele mandou para a gente aqui um print do resultado recente dele. Eu vou carregar na tela. E aí, Bonani, também fica à vontade se tu quiser compartilhar algum resultado teu, compartilhar a tua tela, a gente carrega aqui. É importante lembrar o seguinte: nenhum dos meus sistemas são feitos para fazer 10% por mês. Eu quero fazer 3% por mês, eu estou soltando rojão aqui e dando pulo. Sim, faz um. Eu Isso é carreguei aqui, importante, Bonani. acho que é importante falar sobre isso, na realidade. É, Não tenho esse objetivo de ficar rico amanhã, sabe? Eu quero ficar rico daqui, sei lá, 10 anos, eu quero ficar rico. Eu sei que eu estou ficando rico. aproveitando isso que tu tá, essa tua mentalidade, Bonani, comenta pra gente o que é esse resultado que a gente está vendo aqui. O Então, que está rodando aqui, qual é o tipo de estratégia, quais ativos está operando e qual corretor isso está rodando. tá. Comenta pra gente. Esse resultado aí é um resultado na Active, tá? O que está rodando aí são 36 ativos entre ações e ETFs, mais ou menos meio a meio ali entre ações e ETFs. Tudo com lote mínimo, né? Não, não tem nada de É lote porque, mínimo, não. é É porque que faz aumento, né? todos os meus sistemas, ele calcula o lote de acordo com o valor da conta. É automático o cálculo do Tá, lote. Eu não sei. Na com hora que eu base na ligo o margem. robô, eu não Sim. sei que lote ele vai entrar. Na hora que ele carrega, que eu consigo ver lá qual é o lote que ele está usando. E conforme a conta vai subindo, o lote vai acompanhando. Então, Sim, ele é a minha margem proporcional à margem. o meu risco por entrada é estável, não interessa em qual ativo que eu tiver. O risco por entrada é o mesmo, Sim, o lote é proporcional ao tamanho do risco da ao operação tamanho da conta. e também ao tamanho da conta. Sim. Isso. Então,
o lote é o que menos se preocupa aí. O que eu me preocupo aí é quanto que no longo prazo esse ativo conseguiu tomar de float, né, de balanço. Quanto que ele Uhum. ficou segurando o meu saldo para depois me pagar. Porque é o que me preocupa. Como eu tenho vários ativos, se todos derem uma tropeçada aí, forem para baixo, quanto que vai ser a minha exposição máxima? É por esse valor que eu calculo o que eu vou fazer e como que eu vou entrar. Então, eu jogo essa exposição máxima para cima. Cada ativo desse daí, se trabalha ele sozinho, no ano ele deve dar, sei lá, 5% por ano, 6% por ano. Fala assim, mas você vai pôr um robô de 5% por ano para rodar? Eu falo, vou. Por quê? O risco que ele toma é tão pequeno em proporção aos 5%, que vale a pena eu colocar, porque eu vou colocar 30 de 5%. Sim. Aí, no Aí, longo aí prazo, é o efeito do portfólio, né? então, eu sou, assim, apaixonado pelo efeito portfólio. Para mim, uma conta pequena tem que ter 5 ativos, no mínimo. Porque um está indo mais ou menos, um está indo bem, um está indo mal, você está ali com a sua curva mais estável. Você tem um pouquinho mais simples você manejar a curva. Pode, e todos errado? Pode, mas é muito mais difícil do que um só. E uma É, coisa é o que o Caio falou, né, tipo, e que você também falou, uma coisa é ter um robô que dá 5%, outra coisa é ter 5 robôs que dão 5% ao ano em dólares, porque tu tá na Active Trade, não é 5% em Então, real, é em dólares, é diferente. Então, 5 robôs que dá 5 estratégias que dão 5% ao ano em dólares, num portfólio onde essas estratégias provavelmente são descorrelacionadas. Por serem descorrelacionadas, a gente tem esse efeito de soma de fator de recuperação, né? Que é aumento de performance. Às vezes mesmo quando a estratégia está um pouco correlacionada, mas aí também termina puxando um pouco mais de margem. Pode falar, Bruno. nesse caso aí, principalmente, elas são mais ou menos descorrelacionadas, mas não dá para ficar muito longe, né? Porque você pega lá uma ação e um ETF, os dois, pode ser a ação que for, o ETF que for, elas têm um pouquinho de correlação, né? É sim. difícil mesmo. Se você pegar, sei lá, um ETF de banco e uma ação de energia, era para não ter nada a ver, mas na hora que vai bem, parece que todo mundo sobe. Então, Sobre ativos financeiros, já que você entrou nesse tema, esse é um tema que a gente gosta muito de conversar, que é bater papo sobre mercados e ativos. Você já deixou claro desde o começo da conversa, principalmente com uma frase sua, que é uma frase minha, que eu spamo na comunidade, falo todos os dias, o teu design de estratégia tem que fazer sentido de acordo com o teu tipo de estratégia. Eu, Igor Medeiros, como opero Factor Invest e vou montando minha posição ao longo do ano, tudo que eu estou posicionado, eu preciso estar operando ativos que subam. Aí você vem, né? Aí o trader, o cara que tá no nível máximo do crack, ele não consegue entender isso. Como assim ativos que subam? Como se você soubesse qual é o ativo que vai subir. A gente não sabe quem vai subir e quem não vai, mas a gente sabe quem foi feito para subir e quem não. Ações foi feito para subir. O efeito longo prazo é esse. Se vai subir ou não, são outros 500, mas foi feito para isso. A ETF foi feito para subir. Ah, mas o ETF está performando mal? Rebalanceamento. Índice foi feito para subir. Tá, vai chegar no período de rebalanceamento dele, se não estiver performando bem, rebalanceia, volta a tese original dele e vai subir no sobe. longo prazo. Então, a gente tem que facilitar a nossa vida fazendo isso, né? Nessa lógica, quais são os ativos? Obviamente, você já falou que ETFs principalmente, mas quais são os tipos de ETF que você gosta de operar? As ações? Tem um tipo Então, específico? Tem um setor ou qualquer coisa? vamos lá. Tem, assim, eu gosto muito das ações, eu gosto muito das ações financeiras. Por incrível que pareça, mas eu penso o seguinte: se eu sou um cara do mercado, eu não posso desconfiar do outro cara de mercado que é um profissional de mercado. Então, os, os, as grandes agências, os grandes bancos, Goldman Sachs, Berkshire, é, BlackRock, tudo essas grandes agências de finanças, eu opero todos eles. Eu acho que não tenho nenhum. Eu não gosto muito banco específico, assim, é, que é só banco. Eu gosto de pessoas, Empresa tipo empresas, gestora de capital, você falou da é, Berkshire, você falou da BlackRock, gestora então, de capital, que gestora emite de ETF, capital, né? principalmente. As ações, eu gosto muito dessas. Por quê? Se o mercado pode ser bom para mim e eu sou um Zé Ninguém aqui, com certeza os caras lá Boa estão forma de bem pensar. melhor que eu, eles vão ir bem também, certo? E, historicamente, eles vão muito bem. Então,
Eu acredito muito nesse tipo de ações, e são ações que não é assim, o mercado tá hoje passou de comprar carro a gasolina para comprar carro elétrico, vai me influenciar? Não, porque esse negócio não tem nada a ver, Não são bens de consumo, sim. não, eles não são sazonais, né? Eles vão estar, eles Sim, estão lá e sim. vão estar lá para sempre. Gente vendendo dinheiro e comprando dinheiro vai existir sempre. Tem algum Sim. outro resultado, Bonani, que tu quer Eu compartilhar com a gosto. Compartilhar com gente? a gente. Quer falar sobre a Davinex também, que é um assunto que Tem eu sei que o sim, vamos lá, Bonani vou quer. compartilhar o resultado aqui da conta real, tá, gente? Conta real, eu não gosto de conta demo, eu tenho ódio de conta demo. Para mim, conta demo é conta do demônio, você só perde tempo lá dentro. Então, é conta real. Ele não está mais mostrando 2023. Eu não sei que atualização que o MetaTrader tem, porque ele jogou lá no histórico totais como uma linha só. Ele fez um resumão do que aconteceu no 23 e sumiu com o histórico de 23. Então não tem mais. Essa conta começou em outubro de 23, ficou 23 positiva, ficou 24 positiva e esse ano já está positiva aqui de novo também. Lindo resultado. Tá? 10% ali em 2024, né? Mais uma vez, 11% na real, 11% em dólar. Nesse ano já vai 16% em dólar, 29% praticamente em 2 anos. Pouca coisa não, viu? E o legal aqui, essa conta começou com $150, tá? Porque eu não tinha certeza do que eu estava fazendo. Eu estava aprendendo a programar e já coloquei o robô rodar na conta real. E conforme foi melhorando, eu fui aprendendo. Lógico que eu fui melhorando a estrutura dos robôs. O robô praticamente é o mesmo, mas ele foi atualizado várias vezes conforme eu ia aprendendo. E a minha conta também eu fui criando mais coragem de ir colocando um pouco mais de dinheiro, né? Então, É legal, muito legal. hoje eu já tenho sim. Ou seja, aí nessa curva ainda tem o custo do aprendizado ainda, né? Ela poderia Tem, estar bem melhor, né? Porque tá todos os machucados aí do período, né? tudo que podia dar de errado aconteceu aqui, mas eu tenho várias contas, né? Então, essa conta foi a que aconteceu menos problema, tá? Tem algumas outras que eu ainda operei muito na mão, eu testei muita coisa que deu muito errado. Então, aconteceu bastante coisa, mas assim, Isso é bacana falar disso e mostrar isso para a galera não achar que operar com robô é as mil maravilhas, né? Existe um caminho de aprendizado, né? Existe, oh, não é, comecei aqui, peguei meu robô, liguei, cara, você vai passar pelo período de drawdown, você vai ter medos negativos, você vai precisar atualizar robô, você vai achar que um backtest está muito bacana quando você liga ele em conta real, você vai ver que aquilo estava com overfit, que o seu backtest estava com problema que era um backtest fake. Então, essas coisas você vai aprendendo com o tempo, né? Então, faz parte da jornada. Né? Uma coisa que eu acho legal dessa curva do Bonanno, só para mencionar, é que nitidamente dá para ver que são estratégias de grid trading, né? Tem a característica de estratégia de grid trading. Tu pega assim, os stops são as pancadinhas, né? Mas ela também traz a resposta que se você aposta, entre aspas, no longo prazo, e acredita que de fato aquilo funciona, olha como recupera todos os drawdowns. No teu caso é exatamente assim, e no caso da gente também, viu, Bonanno? E, tipo, todas as te estratégias liga que a para gente cima. cria, é muito parecida. Tipo, recupera-se o drawdown em 3 meses, 2 meses e meio, 4 meses, e é exatamente o que acontece com você também. Então, assim, parabéns, Bonano. Muito, muito bacana ver o teu resultado. Pode seguir. E 100% com robô, 100% sem ação nenhuma, não preciso. A única coisa que eu faço é ligar o computador e abrir o MetaTrader de manhã e desligar de noite. E o resto, ele se vira sozinho lá. E para quem fala assim, é possível? Pô, eu que estou aprendendo a programar, estou no começo de tudo isso, estou aí há praticamente 3 anos positivo, fechando o ano positivo. E você falou da Darwinex, eu comecei na Darwinex, que eu acho que era legal falar o seguinte, é uma plataforma de investimento a Darwinex, só que é uma plataforma de investimento que se você quiser ser rentabilizado lá, você paga lá uma taxa por mês e prova no ao vivo ali que você sabe o que está fazendo. E a partir do momento que eles falarem, não, você sabe o que está fazendo, eles começam a alocar alguma grana lá para você poder recuperar parte do rendimento. Deixa eu só, E, Bonani, contextualizar a galera. A Darwinex, ela é muito parecida com o conceito de mesa proprietária, que boa parte das pessoas está familiarizado e conhece, né? É muito parecido, mas não é a mesma coisa, não é uma mesa proprietária. A Darwinex, ela é mais parecida com a estrutura de um fundo, né? Como o Bonani falou, você pode botar lá o seu portfólio, os seus robôs para rodar e começar a acumular o seu histórico, e aí a própria Darwinex, ela, a partir do momento que você passa nos critérios de avaliação deles, eles podem botar dinheiro dentro do seu portfólio, como também eles abrem o seu portfólio para cotistas. E você, como estrategista, começa a receber parte desses fundos, né? Então, o Bonani, ele está no processo de
de começar Funding, né? a ser... ir no atrás de processo de funding. funding, exatamente, de começar a receber dinheiro. Deixa eu... O Victor botou aqui na tela, deixa eu adicionar aqui também para tu Já viu que a gente continuar teus comentários aí sobre a Darwinex. Beleza. Ó, 100% de forma automatizada, nunca deu clique lá, 100% com robô. Comecei a apanhar um pouquinho até me achar ali na questão de alavancagem e tal, que é muito diferente. Eu não tinha, por exemplo, eu opero aqui basicamente Forex. Eu não tinha nunca operado Forex com 20 de alavancagem. Então, na hora que você pega lá, e outra coisa, a conta aqui é de 100 mil, na hora que você vai operar os lotes, dá uma impressão que assusta um pouco, porque a gente está acostumado a operar com lote 0 ponto alguma coisa, você começa a operar com lote 1 ponto alguma coisa. Então, assim, é diferente. Então, eu tive que o sistema que eu uso na conta que tem alavancagem, ele apanhou aqui. É o que eu fiz. Fiz toda a validação, dei uma ajustadinha nos parâmetros, principalmente no gerenciamento de risco, e ele já andou. Nesse pico aqui, que foi no meio da semana passada, eu já estava acima de 6%, que na Darwinex acaba com esse drawdown que eu tenho aqui, que é 3,9%, eu já tinha batido 75%. Aí essa semana veio, o meu sistema, ele está acumulando, né? Ele está montando posição, então ele acaba ficando com equity, balançando lá. Eu não tomei stop, mas eu tenho equity, eles descontam aqui. Voltou para 64 aqui. Você quer explicar melhor o que é esse rating aí, Bonani, que você falou, 75, beleza. só para o pessoal ficar Vamos ciente de por que tem que chegar em 75 aí nesse índice? Tá, beleza. O que é esse rating? Esse rating é um índice lá que eles colocaram, é uma régua. Acima de 75, você recebe alocação, você tem grana real para você operar e tirar 15% para você. Abaixo de 75, você não tem dinheiro. E esse rating, ele é validado todo último dia do mês. Quer dizer, amanhã, se eu continuar do jeito que está, eu vou passar mais um mês trabalhando, pagando, sem ter dinheiro alocado. Aqui, ó, minha alocação está zero. Não peguei alocação nenhuma. Apesar de que esse é o 4º mês que eu estou lá, ó, eu estou 3 meses já positivo. Porque depois que eu me achei lá, o negócio só foi. E aí, passando de 75, você começa a ter a Passando possibilidade de receber a alocação deles, né? Passando de 75, cada mês você recebe 30 mil. E se você que legal, no próximo mês bacana. você recebe mais 30, no próximo mês você recebe mais 30. Aqui tem o pessoal que está mais à frente na Darwinex, né? Que estão mais acima, estão com 17 milhões na carteira. 10 milhões, 6 milhões. E qual é o percentual disso? Eles 15%. transferem 15% vai para o estrategista, né? 15% é de quem está do Agora operador. imagine aí, 15% de um 17 aporte milhões. de 17 milhões de euros. É. Né? Parece que Então, vale a pena, né? O meu objetivo é esse. E é barato, paga $40 por mês para você se validar. E Legal. você vai continuar pagando esses $40 por mês para sempre. Mas se você estiver pegando, nem que seja a primeira alocação de 30 mil, estiver fazendo aí 2%, 3% por mês, você já não vai mais estar pagando nada, ainda vai estar sobrando dinheiro para sacar. Muito legal. Então, é bem interessante. Se você é positivo, vai estar sendo positivo e você vai Para quem é trader de verdade, né, Bonani? Para quem eles não querem. Aqui é que tá, não tem brincadeira, né? Não é joguinho, não. Tem que provar. E não adianta também ficar fazendo martingale, maluquice lá, porque o sistema deles de calcular esse rate, eles fazem a conta da sua estabilidade da curva, da sua estabilidade de lote, do seu risco, do seu drawdown. Eles fazem a conta utilizando todas as variáveis para chegar nesse rate. Então, ó, meu rate eu nem tinha visto que tinha baixado tanto. Eu tinha visto o rate na quarta-feira não, foi quarta, na terça, estava 71. Ele deu uma derretida de terça para cá, por quê? A minha conta, o equity aumentou. O sistema, ele está montando a operação. Então, Sim, como você trabalha montando posição, justamente porque você não é o cara que entra e sai com o volume inteiro, então, num momento de montagem de posição, o seu rating sempre vai baixar, porque você está estruturando, seu float está negativo, float negativo, é penalizado, e aí quando você volta e fecha tudo, e também deve dar uma pancadinha para cima, o spike rating. Ele volta de novo. Que é o que aconteceu aqui, né? Sim, legal, muito massa. Aqui aconteceu isso bem certinho. Tava já 74 aqui, ele voltou bastante, depois ele deu uma porrada, foi quase 76, né? Quase 76, né? Mas eu tô assim, a minha programação é que até final de dezembro eu ia passar de 75. Legal, vai, Esse com mês certeza, já na tá. pegada que você tá. Ainda até amanhã, né? Vamos ver.
mas eu acho que não volta mais, não. O mercado está muito devagar no Forex, né? Hoje foi um dia mais animadinho, mas ainda acho que não volta. Então, Acho que bo entra só mês que vem. Bonani, aproveitando que você mostrou seus resultados, né, é óbvio que você é uma pessoa que acha que é possível bater o mercado, porque você bate, porque você consegue ganhar, porque você consegue performar. Então, o que você deixaria de mensagem para quem está passando por esse ganha, perde, ou perde, 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 já perdendo a fé no mercado? O que é que você teria para falar para essa pessoa que talvez foi um aprendizado que você teve, que você mudou completamente sua cabeça, que virou sua chave, que você poderia também compartilhar e falar para a pessoa, para ela talvez também virar a chave e entender que de fato, não, beleza, eu vou continuar porque é possível. Qual foi o seu momento e o que é que você poderia deixar para essa pessoa que Eu está nesse momento também? acho que tem 2 pontos aí principais, né. Primeiro, você tem que fazer o que você se sente confortável. Então, quando eu não gostava de operar Forex. O dia que eu fui entrar lá na mesa do garoto, eu tive que operar Forex. E para mim, passar a noite posicionado no Forex, eu não dormia. Eu não conseguia passar a noite posicionado no Forex. Porque eu tinha aquela visão que Forex foi muito ruim para mim no começo. Hoje eu já estou operando Forex e estou passando sossegado, porque eu me adaptei e eu me acostumei. Mas a primeira coisa é, entenda o que é bom para você. Não é o que você é bom, é o que é bom para você. Porque você vai ter que ficar aqui bastante tempo. Então, se você é bom fazer day trade, mas chega no final do dia você está passando mal, não faça mais day trade, vá fazer outra coisa. Porque você tem que ter tempo de mercado, você não vai ficar rico no mês. Então, é uma maratona. Então, você tem que se preparar para ficar aqui numa maratona. E, segundo, busca quem te ajuda a passar. Eu acho assim, você vai atravessar uma floresta. Você quer atravessar com guia ou você quer atravessar sem guia? Pô, dá para passar sem guia? Dá. Mas você pode morrer, pode um bicho que subiu lá no meio do caminho, mas você pode conseguir atravessar. Agora, se você tem um guia que já passou lá, todo dia ele atravessa a floresta e você for junto com ele, é mais fácil. Então, eu sempre me coloquei nessa situação de ter gente melhor do que eu perto de mim. Porque eu só vou conseguir chegar num degrau acima, melhorar, se eu tiver com alguém que me traga alguma coisa. É aquela história, né? Se você é a pessoa mais esperta da sala, muda de sala porque está na sala errada. Então, procure uma sala que você não sabe, você é o coitadinho daquela sala, porque é naquela sala que você cresce. Bacana. E eu acho que Bacana, Bonani. a melhor ideia seria essa. Bacana, cara. Muito bacana a tua história, assim, é legal porque é, é um perfil diferente, né? É um cara que não veio de programação, que programou seus próprios robôs, não é um cara que opera o que é mais fácil, opera o que é mais difícil, né? Que foi autodidata no início e depois começou a programar os robôs. Então, a gente sabe que não é fácil trilhar esse caminho que tu tá construindo, né? E tá tendo resultado. Para a gente ir para os finalmente aqui da nossa entrevista, tu recomenda para a galera algum livro, alguma série, algum filme, algum artigo de mercado financeiro que marcou aí a tua trajetória, a tua jornada, que tu queira compartilhar com o pessoal? Eu quero sim, tenho sim. Antes de recomendar o livro, acho que antes da recomendação, vamos adivinhar que livro vai ser até. Para mim, o mercado é aleatório, caótico e equilibrado. Então, a gente não tem que ficar querendo adivinhar, a gente tem que fazer o mais fácil, gente. Nassim Taleb. Não, quase. Mal que é, Candle Walk Down Wall Street. Esse livro é Sim. muito bom. Esse livro é muito bom. Eu... Que ele mostra exatamente o que quem é matemático, que o quantum teoricamente deveria ser, né? Porque a gente tem que trabalhar com probabilidade, com expectativa matemática. O que é o mercado, ele uma hora equilibra. Porque se o mercado não equilibrar, imagine, o ouro estava subindo que nem uma bala. Ele tem uma hora que acaba o dinheiro para entrar no ouro. O É dinheiro é verdade, é finito. verdade. Ele O tem que dinheiro é estar. finito. O povo tem que pôr no bolso. E na hora que o povo põe no bolso, o ouro para. Então, ele tem que equilibrar. Ele pode subir por 10 anos, mas ele tem que. Eu falo assim, ele sobe caindo. É isso Mas aí, é isso aí. ele tem que ter a caída. Então, ele tem que vir para o equilíbrio. E se a gente sabe que o mercado, a gente não sabe para onde ele vai. E ele é maluco, ele pode ir para qualquer lugar, mas ele é equilibrado. E se a gente não fizer nada, a gente tem 50% de chance de acertar.
né? Se você não fizer nada, só clicar, sua chance é 50%. Você só precisa ser, assim, estudioso o suficiente para aumentar os 50% mais um pouquinho. E vai dificultar para quê? Não, porque quero ver a notícia da pressão com o volume, da Quem gosta de acumulação, notícia, o Caio. horário. Caio gosta muito de Deus me notícia. livre. Deus me livre. E outra coisa, na programação, quando você quer fazer muita coisa num robô, num sistema, o robô não anda, o robô fica pesado, ele leva 1 minuto para tomar uma posição, porque até ele calcular tudo que você está pedindo para ele calcular, passou aquela oportunidade que era de momento ali, que é papuf, já andou, e já foi, você vai entrar lá no fim. Então, eu gosto de sistema leve, sistema que rode fácil. Eu tenho 36 robôs na mesma máquina e roda liso. E tem mais, Beleza. e nessa mesma máquina tem outros MetaTraders com mais um bocado de robô. Então, a máquina precisa aguentar rodar o seu robô. Se você fizer um robô da NASA, você tem que ter um computador da NASA. E tem gente que acha que, mas e se eu colocar isso? Como é se colocar isso? Você coloca lá 10 coisas para o robô validar a entrada, ou você não vai entrar nunca, ou até ele calcular tudo, a entrada já foi. Sem Só pra falar deixar. que fica muito Fala, mais fala. difícil de... É muito mais fácil você overfitar esse tipo de estratégia do que uma estratégia simples, né? Pode falar aí. Só para deixar para o pessoal que quiser procurar, né? Esse livro é a Random Walk Down Wall Street, do autor Burton Malkiel. Eu concordo, assim, em gênero, número e grau com essa ideia toda, porque o meu operacional de Forex é 100% baseado nisso. Eu até marquei aqui para mim esquecer. Eu tenho que diversificar, proteger, me manter paciente e dar tempo para o sistema dar o resultado. Que é o que eu tenho feito lá no YouTube. Tem gente que fala assim, a sua conta estava com 2% para cima, agora está com 2% para baixo, só que a minha conta está 120 dias rodando e não está quebrado. É isso aí, é isso aí. E ela está buscando agora, meu próximo topo é 8%, e ela vai bater lá daqui a pouco. Na hora que ela bater lá, ela zera, vai pegar 8%. É um sistema que usa grid, usa head, usa tudo que tem direito, ele só não faz martingale, não faz aumento de posição. Mas ele é super estruturado de uma forma que visa a dar dinheiro no longo prazo. É só isso que eu quero. Que no longo prazo ele tome pouco risco e me dê um dinheirinho. Acabou. E não me dê dor de cabeça também. Roda sozinho. É isso aí, é isso aí. Show de bola, Bolani. Queria agradecer o teu tempo de vir compartilhar a tua experiência aqui com o pessoal. Mais uma vez, obrigado. A gente finaliza por aqui. Valeu. Beleza. Valeu, pessoal. Valeu. Até mais.